Olá e boas-vindas a todo mundo que acompanha o nosso mergulho de hoje. É muito bom ter a companhia de cada pessoa que nos escuta, e especialmente quem tem aquela rotina de ensaios, missas e grupos de oração. É um prazer estar aqui de novo. E o nosso foco hoje é bem prático, bem pastoral mesmo. Exatamente. A gente vai conversar como se fôssemos mentores trocando uma ideia na sala de ensaio da paróquia. Porque hoje nós vamos analisar as reflexões do Adilson Carvalho. Que é alguém com uma bagagem imensa, né? Sim, nossa, são 20 anos de experiência. Ele é o fundador do Projeto Levi e liderou o Ministério Adorai por 22 anos. Então não é teoria de conservatório, sabe? É vivência de chão de paróquia. É quem já carregou muito cabo de som e já lidou com muita gente. Pois é. E, bom, para guiar esse nosso mergulho, a gente tem uma tese central, certo? Vamos desempacotar isso. A frase que guia tudo hoje é: tocar bem não é a mesma coisa que servir bem. Olha, essa frase bate fundo. Porque a nossa intenção com essa conversa é justamente ajudar instrumentistas, cantores, coordenadores, desde quem está pegando no violão pela primeira vez até os veteranos. Exato, ajudar a entender essa diferença. Isso, a diferença entre a evolução técnica e o crescimento real no ministério. Porque assim, técnica a gente senta e aprende. Você repete e o corpo memoriza. Mas servir é outra história, né? Totalmente. Servir de verdade exige um coração que está disposto a ser moldado. Isso dói um pouco. Dói muito. E traz aquele primeiro grande choque de realidade que o texto do Adilson aponta, que é a diferença entre o palco e o altar. Essa distinção é vital. Tem uma pessoa com um microfone ou um instrumento em destaque. Visualmente parece um show. Mas por dentro são mundos completamente opostos. A música na missa não pode apontar para o músico. Ela tem que preparar as pessoas, ser um corredor que conduz todo mundo para Deus. Isso me lembra muito a analogia de limpar o som do ego. Essa mesma. O que é fascinante aqui é como a intenção de quem toca muda absolutamente tudo na execução. Sim. É como se a pessoa precisasse ser um vitral e não um quadro na parede, né? Exato. Num quadro, a gente olha para a tela, admira o talento do pintor. Num vitral, a beleza tá aí, mas a função dele é deixar a luz do sol passar através dele. Nossa, perfeito. Mas como um músico percebe isso? Como ele nota que parou de tocar para Deus ser percebido e começou a tocar só para ser visto? Esse é o grande diagnóstico. O texto âncora muito bem essa ideia, lembrando do Evangelho de Mateus, capítulo 23. Aquela passagem que diz que o maior entre vós será vosso servo. Inverte toda a lógica do mundo, né? Inverte. E o autor traz uma citação belíssima de Santo Agostinho, que é o diagnóstico perfeito. Ele diz que é preciso cantar com a voz, com o coração, com a boca e com a vida. A vida fora da igreja tem que rimar com a nota tocada dentro. Exatamente. Se a música deve apontar para Deus, o que acontece quando o nosso interior tenta roubar os holofotes de forma invisível? E aí a gente entra no segundo ponto, que é esse inimigo silencioso, o som do ego. E olha, o ego é muito sorrateiro, né? É o mestre do disfarce no ambiente da igreja. Sim. Ele não aparece assim, chutando a porta da sacristia. Ele se esconde naquelas atitudes normais. Tipo a frustração silenciosa quando a missa acaba e ninguém vem elogiar o solo de teclado. Aquela coceira por validação. Ou nas comparações, sabe? O coordenador que ouve o ministério do outro domingo só para procurar falha e se sentir superior. Ou na escolha do repertório, aquela briga na terça-noite para tocar a música onde o próprio instrumento tem mais destaque. Acontece demais. Mas vem cá, deixa eu fazer o papel do advogado do diabo um pouco. Não é natural do ser humano querer fazer algo bonito, querer se destacar e receber um muito bem no final? É profundamente humano. E sentir alegria com o elogio não é pecado. A questão que o autor aborda com muita sabedoria pastoral é que Deus não olha apenas o que a gente faz. Ele olha o porquê. Exato, o porquê a gente faz. O problema é quando o elogio vira o combustível principal. E tem uma diferença crucial aqui entre o erro técnico e a intenção errada. Verdade, o Adilson fala muito disso. Pensa bem. Um erro técnico, durante uma música tipo desafinar ou entrar no tempo errado,
causa um certo constrangimento ali na hora. Fica todo mundo vermelho, daquele desespero. Isso, mas 30 segundos depois, a missa segue. O erro passa. Agora, a intenção errada, aquela vaidade escondida, isso não passa. Isso fica e contamina o ministério inteiro. Fica aquela atmosfera pesada, né? Sim. E para fundamentar isso, o texto cita a carta de Tiago, capítulo 4. Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. E tem também aquela frase cirúrgica de São Francisco de Sales. Ah, essa é forte. Ele diz que não fazemos nada de grande para Deus quando agimos por amor próprio. Ou seja, se o foco sou eu, o serviço perde o valor espiritual. E é louco pensar que esse desalinhamento interno inevitavelmente transborda para a prática musical do grupo na semana seguinte. Não tem como esconder. Transborda para os ensaios, para a convivência. Pois é, e isso nos leva para os erros que atrasam o grupo. O material cita problemas muito práticos que travam o ministério. Achar que a técnica é tudo, por exemplo. Esse é um bloqueio clássico. Ou viver de fases, aquela falta de constância, a pessoa num mês quer gravar CD e no mês seguinte nem responde as mensagens do grupo. E também tem a resistência a receber correções. Nossa, a dinâmica do ensaio é onde o ego mais grita. E o material aprofunda muito a questão de ensaiar sem intenção. Ah, o famoso tocar a música 10 vezes do início ao fim e achar que ensaiou. Isso. Apenas repetir uma música não significa que o grupo está evoluindo. Quem ensaia sem intenção está apenas repetindo e consolidando erros. Então, como é que seria o ensaio com intenção? Ensaiar com consciência exige parar no erro. É parar a música, ajustar a dinâmica e, principalmente, é quando o músico começa a ouvir mais o som do grupo inteiro do que o próprio instrumento no retorno. Tirar o foco de si de novo. Exato. Isso constrói o ministério. E isso exige um compromisso que muita gente foge. A gente usa muito na música a expressão ficar fora do tempo. E eu achei genial como o texto aplica isso. Músicos que ficam fora do tempo? É, aquele instrumentista ou cantor que só aparece quando é fácil, sabe? Quando a escala é num horário bom, com ar-condicionado, igreja cheia. Mas o compromisso verdadeiro se revela justamente nos dias em que não há vontade nenhuma de servir. Na missa de domingo cedinho, com frio. Constrói a caminhada de verdade. E o Adilson cita Lucas capítulo 9, sobre colocar a mão no arado e não olhar para trás. Porque arar a terra é cansativo, dá calo na mão. É monótono. E essa constância técnica e de presença é absolutamente impossível de manter se a bateria interna do músico estiver descarregada. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. O conceito de afinar o coração. Porque a grande tese é que tocar sem rezar não sustenta o ministério. Não sustenta mesmo. A estrutura pode até durar um tempo pela força do talento, mas desaba. Um grupo não se mantém só com planilha de Excel, técnica vocal e pontualidade. Se faltar vida espiritual, chega uma hora em que tudo esvazia, bate um cansaço absurdo. E se a gente conectar isso com a imagem maior, a direção e a sensibilidade musical vem justamente dessa conexão com Deus. Sem oração, o músico pede ouvido espiritual. Ouvido espiritual, eu acho esse termo fantástico. É aquela sensibilidade de saber a hora de tocar mais suave, a hora de calar o instrumento para a assembleia cantar. Isso não está na cifra, isso vem de dentro. Para ilustrar o quanto essa dependência é essencial, o texto traz o Evangelho de João, capítulo 15. O ramo que precisa permanecer na videira para dar frutos. Se desconectar da videira, o ramo seca. Não tem jeito. Pode até parecer verde por alguns dias, mas já está morto por dentro. E junto com isso, tem a definição de oração de Santa Teresa d'Ávila. Ela descreve a oração como uma relação de amizade íntima com quem nós sabemos que nos ama. Amizade íntima. Isso tira a oração daquela caixa de obrigação chata e coloca no lugar de relacionamento. E é tão lógico, quando a espiritualidade é forte, quando existe essa amizade com Deus, o músico ganha uma musculatura interna, sabe? Uma maturidade... Maturidade que vai ser testada logo em seguida. Exato. Vai ser testada para enfrentar o verdadeiro teste de fogo do ministério. Que, curiosamente, não acontece com cabos e microfones, nem com partituras. Acontece com as pessoas. Essa é a harmonia da convivência. E é o ponto mais sensível de qualquer grupo paroquial. Sim, porque a música lida com notas
e as notas obedecem à teoria. As pessoas não, né? As pessoas chegam com suas limitações, seus problemas em casa, e os incômodos na convivência vão se acumulando. Vai virando uma bola de neve. Aí eu deixo aquela pergunta curiosa: é mais difícil acertar um acorde complexo de sétima maior ou lidar com aquele irmão de ministério que está sempre atrasado ou desafinado? Olha, lidar com a pessoa é infinitamente mais difícil. E voltando ao que o autor pontua, o crescimento espiritual ocorre exatamente aí, onde é mais difícil permanecer. No atrito, né? No atrito. O problema não é o conflito existir, vai ter divergência. O problema é como o músico reage a esse conflito. Sim, e tem um perigo gigante aqui, que é o embate entre a excelência e a vaidade. Porque às vezes a pessoa vai crescendo tecnicamente, estuda, faz aula de canto, melhora muito. O que é ótimo a princípio. É ótimo, mas de repente ela tenta impor um padrão próprio de excelência para o resto do grupo comunitário. O músico usa a técnica como uma arma para julgar os outros, em vez de usar para servir. E o Adilson enfatiza muito que a maturidade não aparece na técnica. Aparece na postura, não é? Aparece na postura. Uma pessoa madura no ministério se torna mais disponível, mais paciente, mais acessível aos iniciantes. Ela evolui tecnicamente sem perder a essência do serviço. Nossa, é muito sobre ter empatia com quem está começando. Lembro de quando eu mesma errava os tempos de entrada na música e alguém teve paciência comigo. Exato. Se você domina o seu instrumento, o seu papel é elevar o grupo e não esmagar quem tem menos conhecimento. E tudo isso desemboca na seção final do material, que é sobre o som que a igreja realmente espera de nós, e que traz o grande aprendizado de 20 anos de caminhada do autor. E qual é a síntese dele? Quem permanece não é quem toca mais, é quem decide continuar. A igreja não precisa obrigatoriamente dos músicos mais talentosos do mundo, mas sim dos mais disponíveis. A fidelidade vale mais que o talento puro. Muito mais um coração ensinável, sabe? A disponibilidade, a fidelidade de estar lá no constante. É isso que sustenta a jornada a longo prazo. E o fundamento pastoral para isso é fortíssimo. O texto cita a primeira carta de Pedro, capítulo 4, que fala exatamente sobre colocar o dom a serviço dos outros, como bons administradores da graça. O dom não é meu para me exibir, ele foi me dado para eu servir a comunidade. Isso. E para coroar essa reflexão de um jeito bem profundo, o material traz a visão de 2 papas sobre a música litúrgica. Sim, eu achei essas citações perfeitas para fechar o pensamento. Começando com São João Paulo II, que lembra que a arte deve tornar fascinante o mundo de Deus. Fascinante, que palavra bonita. A música tem que encantar, mas para apontar para o céu. Exato. E depois, o Papa Leão XIV alerta para algo muito sério. Ele diz que a vida espiritual do músico deve estar sempre à altura do serviço que ele presta na liturgia. Ou seja, não adianta ter uma voz de anjo se no salão paroquial a atitude é de causar divisão, né? A espiritualidade tem que acompanhar a técnica. Não pode haver descompasso entre o que se canta no altar e o que se vive no dia a dia. E fazendo um resumo de tudo isso que nós conversamos, é um lembrete pastoral e tanto para quem nos acompanha. Ter talento técnico é maravilhoso, estudar é essencial, ensaiar é preciso. Ninguém está dizendo para tocar de qualquer jeito. De forma alguma. Mas a constância, a oração diária e o amor real pelos irmãos de ministério é que formam o verdadeiro servo. O resto é só barulho. É, o vitral contra o quadro na parede. Isso. E para quem está ouvindo a gente, indo para o ensaio ou voltando da missa, eu quero deixar um pensamento provocativo final para ficar ecoando depois que a nossa transmissão acabar. É sempre bom sair com uma reflexão dessas. Nós aprendemos hoje que o erro técnico passa, mas a intenção errada fica. Então, quando você guarda o seu instrumento na capa, quando as luzes da paróquia finalmente se apagam e todo mundo vai para casa, qual é o legado invisível que a sua intenção está construindo no silêncio da sua comunidade? Fica a pergunta. Muito obrigada pela companhia no nosso mergulho de hoje. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima análise.